Olá pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Então vamos dar início à nossa disciplina, certo? Como vocês sabem, a disciplina é Materiais de Construção Mecânica e Tecnologia Mecânica 2, né? São as mesmas disciplinas, tanto no curso de subsequente à noite, né? Tanto no concomitante, quanto também no curso integrado, certo? Então esses são os nomes das disciplinas, porém o conteúdo abordado nelas é o mesmo, né? Então vamos iniciar nosso estudo dos materiais de construção mecânica e tecnologia mecânica 2, certo? Na primeira aula a gente vai ver então a unidade 1, né, que é a introdução aos materiais utilizados para a construção mecânica, né? Nela nós vamos falar sobre uma perspectiva histórica, a importância dos materiais, né, algumas características genéricas deles para serem utilizados no dia a dia. Bom, então o que é matéria, né? Antes da gente entender o que são os materiais, acho interessante que a gente entenda o que é a matéria. Então, uma definição geral, a matéria é toda a constituição física do universo, certo? É tudo aquilo físico que existe, né? Então, qualquer coisa que tenha massa e ocupe um determinado lugar no espaço, né? Isso é matéria, certo? Então, a composição de todo o universo nada mais é do que matéria, que ela é formada pelos elementos químicos que a gente conheceu na tabela periódica nas aulas de química, certo? Lembram da tabela periódica? Vocês devem ter visto nas aulas de química no final do ensino fundamental e durante o ensino médio também. Bom, agora então, o que são os materiais? Certo? Se a matéria é toda a constituição do universo, né, tudo que ocupa um lugar no espaço, o que seriam os materiais, então? Bom, os materiais, no contexto metal mecânico, né, no contexto industrial, os materiais nada mais são do que a matéria-prima da qual as coisas são feitas, né? Ou seja, a estrutura básica, o material, né, a matéria do que elas são formadas. Ou de uma maneira um pouco mais formal, ela é a combinação entre elementos químicos, né, os elementos presentes na tabela periódica, que formam então essa matéria-prima para construir uma máquina, uma ferramenta, um equipamento, algum componente de máquina, certo? Então tudo isso, né, todo material, toda matéria-prima utilizada para a fabricação, a produção desses componentes é feita de material, certo? Esse material é combinado, ele é formado, né, ele surge através da combinação de elementos químicos da tabela periódica. Pode ser a combinação apenas de um elemento químico, né, pode ser ele ligado com ele mesmo, ou pode ser ele ligado com outro elemento. Por exemplo, um aço. Um aço é a ligação entre o elemento químico ferro e o elemento químico carbono, certo? Então isso é um material para nós. Ou o alumínio também. Por exemplo, o alumínio ele pode ser uma liga pura, né? O alumínio apenas ligado com alumínio, certo? Então aqui são exemplos básicos só para a gente entender o que seria um material no contexto metal mecânico. Então aqui alguns exemplos, né? Temos o ferro, o aço, como eu acabei de falar, alumínio, borracha, argila. Então esses são exemplos bastante clássicos de materiais utilizados no contexto metal mecânico e industrial, certo? Então, por que é importante a gente estudar os materiais? Para que isso é importante para nós de uma maneira genérica ou importante até mesmo para a sociedade? Então, por exemplo, tudo que é desenvolvido, ele possui características específicas. Como eu costumo falar sempre com meus alunos, não existe nada que não tenha um porquê, né? Tudo tem um porquê e essa é a importância do estudo dos materiais. É saber por que eu vou utilizar o material A, o material B, na aplicação C, na aplicação D, certo? Então, essa é o fundamental de saber os materiais. É saber qual material a gente vai utilizar e por quê. Então vamos pegar aqui o exemplo desse sofá, por exemplo, que ele está a metade dele está inteira e a metade dele está como se ele tivesse rasgado para que a gente possa enxergar a constituição dele. Então, por exemplo, tem as percintas elásticas lá no fundo, uma espuma cobrindo o braço do sofá, uma espuma e uma manta acrílica na parte inferior para dar uma resistência ali e proteger as molas. Aí tem o tecido para revestir lá embaixo, tem as próprias molas, né, a estrutura de madeira. Então, por que não é feito só de um material? Por que são utilizados materiais diferentes nesse caso? Porque cada material tem um comportamento diferente, tem uma característica diferente, certo? E essas características são os que diferem uns dos outros e o que dão uma aplicação mais ou menos recomendada para um material, certo? Então, além disso,
No desenvolvimento de um produto, o que a gente precisa saber quando a gente vai fabricar, por exemplo, um sofá, um carro, uma mesa, um computador? O que a gente precisa saber? Primeiro, qual que é o material que me resolve aquela aplicação que eu vou ter, certo? Então eu vou determinar qual é o material que eu vou utilizar. Depois de eu determinar esse material, eu vou determinar, por exemplo, de que maneira ele vai ser fabricado, qual o processo de fabricação que eu vou utilizar. Se pegar um metal, por exemplo, eu vou usar usinagem, eu vou usar fundição, eu vou usar laminação. Isso a gente vai ver mais pra frente, mas só para dar uma palhinha para vocês. Então, qual o processo que é mais adequado para essa minha aplicação? Depois eu vou para a viabilidade técnica. Será que dessa forma, utilizando esse material, ele vai suprir a minha necessidade? Será que isso me serve? Servindo, eu vou para a próxima. Agora, viabilidade econômica. Será que vai ser economicamente viável? As pessoas vão pagar esse valor que está custando esse produto, né? Porque tudo tem um custo também. Além de material ter características diferentes, eles têm custos diferentes também, dependendo de vários fatores econômicos, né, ligado a eles. Mas isso também é importante. E por fim, o custo-benefício, porque, por exemplo, este sofá a gente poderia fazer ele de diversos materiais diferentes, de diversas formas diferentes, e cada uma delas iria ter um custo diferente, certo? Então a questão custo-benefício também entra em jogo aí. Por mais que o sofá mais caro ele seja economicamente viável, o custo-benefício dele talvez não é tão bom quanto o custo-benefício de um material de um sofá mais barato, ou vice-versa. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro para ter um benefício melhor do que ficar com mais barato. Certo, então pessoal, chegamos ao fim da nossa parte 1 então.